Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, do verso 16 em diante. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estavam sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu próprio filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto eu, a tua serva, dormia e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, eu vi que não era o meu filho, não era o filho que eu dera à luz. E a outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o que é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu e o vivo é o meu. Assim elas discutiam diante do rei. O rei disse: esta afirma, meu filho está vivo e o seu está morto, enquanto aquela diz: não, é o seu filho que está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele então ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava viva, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê então a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem meu e nem seu, cortem ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem a primeira mulher, porque ela é a verdadeira mãe. Verso 28, quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Amém? Quantos aqui ainda não tinham ouvido essa história? Tem alguém que nunca tinha ouvido essa história? Algumas pessoas nunca ouviram essa história. Essa é uma história fantástica que aconteceu no reinado do rei Salomão. Nós sabemos que Salomão, ele herda o trono do seu pai Davi, e muito jovem ainda, com as suas inexperiências no governo, ele sabia do grande desafio que estava na sua frente, porque o pai dele simplesmente tinha sido o maior rei de Israel, quem sabe um dos grandes profetas de toda a história de Israel, alguém que tinha intimidade com o Senhor, fez um excelente governo, amado pelo povo, e ele disse: eu tenho um grande desafio na minha mão, ainda mais que o meu pai tem afirmado que eu vou construir a casa do Senhor. E daí, certa vez, ele tem um sonho, e Deus se revela para Salomão no sonho, e a pergunta de Deus é: o que você deseja? Ou pergunta que todo crente gostaria de ouvir de Deus, né? O que você deseja? Se Deus hoje aparecesse para você, ou num sonho, fizesse essa pergunta e você podia ter certeza que iria receber, o que você ia pedir? No sonho, o próprio Salomão, ele pede sabedoria. Ele está dormindo, está sonhando, e no sonho, quando ele pede sabedoria, o próprio Deus diz para ele: por que você me pediu sabedoria? Não pediu riqueza, não pediu poder, não pediu tantas outras coisas terrenas que poderia pedir? Nada das outras coisas vai faltar. E antes de você, nem depois de você, alguém vai ser tão sábio assim. E o texto vai dizer que quando Salomão acorda, ele não fica desiludido dizendo: puxa, era só um sonho. Ele sabia que havia sido um sonho de Deus. Deus tinha se encontrado com ele enquanto dormia. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai celebrar, porque Deus havia dado a sua palavra. Ele acredita, e o texto vai dizer que ele faz uma festa ali com muitos convidados. Nesse processo, muitas coisas começam a acontecer. E certo dia, essa história também acontece. Essas duas mulheres chegam diante de Salomão.
Aqui está o pano de fundo do que nós precisamos olhar para falar essa noite, e o tema é sobre isso, integridade. Algo que não é fácil nós abordar um assunto quando nós vivemos o tempo todo olhando ao nosso redor uma crise de integridade. Se a gente pega, por exemplo, essa semana, né? Ontem e hoje, as redes sociais, o que falaram do incêndio do museu no Rio de Janeiro, né? Todo mundo dando a sua opinião, todo mundo dando o seu pitaco, todo mundo achando isso, todo mundo achando aquilo. E é interessante que isso tem também muito a ver com integridade, porque a nossa nação tem perdido muito a noção do que é ser íntegro, justo, reto. Por exemplo, nessa questão do incêndio, nós vamos ver o nosso governo, através da lei Rouanet, que eles dizem, né, liberar 800 mil de verba para quê? Para aquele queer museu. Aquele museu, né, onde difamava o nome de Cristo, promovia a homossexualidade, né, falava da criança viada e assim por diante. Todo tipo de porcaria. 800 mil para aquilo teve. Agora, né, para o museu que precisava de uma reforma e há anos estava ali buscando, nada. Isso é o quê? Isso é falta de integridade. E isso está em todas as esferas. Algum tempo atrás, uma empresa de tecnologia fez uma pesquisa, a empresa LAB 42, é uma empresa bem renomada, e ela fez uma pesquisa com mais ou menos 500 pessoas, né, de variadas idades entre a adolescência e a fase adulta. E a pergunta era, né, se tinha um relacionamento sólido, um casamento ou um namoro firme, alguma coisa bem séria, e a pergunta era: se você tivesse certeza que o seu cônjuge, a sua namorada, não descobriria uma traição tua, você trairia? E pasmem, mais de 70% afirmaram que se tivesse a certeza que o cônjuge não iria descobrir, trairia, se envolveria num caso extraconjugal. Tem uma história também que diz que um casal andando pela rua encontra uma carteira. E quando eles olham aquela carteira, tinha mais de R$1.000 dentro daquela carteira. Então eles pegam aquela carteira e eles vão procurar um guarda e encontram um policial. O policial muito feliz, porque uma cena rara, né? Alguém encontrar uma carteira com mais de R$1.000 dentro e devolver, o policial na hora, né, comunicou um amigo dele que era jornalista, eles vão fazer uma matéria, vamos lançar aqui, né, no blog do Jaime, quem sabe falando desse casal, e na hora aquele casal diz: de jeito nenhum. Não pode tirar minha foto. E daí o policial foi insistindo e descobriu que ele não queria ser fotografado porque a mulher que estava com ele não era a sua esposa e ele, né, seria descoberto da traição. Fiel, quem sabe, na questão financeira. Não era ladrão, mas era adúltero. E quando nós falamos de integridade, nós estamos falando de algo que o próprio nome diz: inteireza. Algo que é pleno, algo que é completo. O dicionário, olha só, eu fiz questão de anotar aqui. O dicionário, ele vai trazer a definição de integridade dessa maneira. Aquilo que é por inteiro, inteireza, plenitude, e daí vai colocar outras coisas como conduta reta, uma conduta nobre e assim por diante. Quando nós olhamos, então, para a realidade que nos está à volta, e trazemos um tema tão necessário como integridade, algumas coisas a gente precisa parar para observar sobre nossa vida como cristão, nossa vida como igreja, a nossa vida como cidadão brasileiro, e por isso essa é uma reflexão extremamente necessária. E daí, olhando para essa história que nós lemos, eu gostaria, como eu falei, né, de uma maneira meio alegórica, trazer algumas reflexões aqui para as nossas vidas. O texto que nós lemos aqui de 1 Reis, capítulo 3, dessa história, vai dizer que 2 prostitutas moravam juntas, né? E as 2 ficaram grávidas muito perto uma da outra, uma diferença ali de 3 dias, segundo o texto. Ou seja,
é bem provável que as crianças eram muito parecidas, e é bem provável, né, que aquela casa, né, você imagina aquele ambiente, né, não sabemos por que as duas moravam juntas, mas quando uma se deita sobre o seu filho e o mata, ela tem a capacidade de trocar com o filho da outra como se tudo fosse normal. E o texto vai dizer que quando a outra acorda, né, vê o filho estar morto, amamenta, mas fica com ele, só que na manhã seguinte, né, não tinha luz naquela época, era as lamparinas, tal, na manhã seguinte, quando o sol está raiando, ela percebe que não é o dela e vão então diante do rei. Esse é o cenário. Essa primeira mulher criminosa, que deita sobre o seu filho, né, o sufoca e ele morre, eu quero usar então nessa alegoria como a figura representante dos valores do mundo, a figura representante dessa iniquidade que permeia o ser humano desde sempre, quando caiu, e até hoje parece que cada vez está aumentando mais. Essa mulher, eu acho que se encaixa bem certo nesse padrão para representar. Primeira coisa, é uma mulher que não aceita o prejuízo, não aceita se dar mal. E aqui a gente pode até dizer, né, enfim, ela cometeu um grande erro, que foi se deitar em cima do seu filho, mas não aceitou a consequência do seu filho morto. E é justamente aqui que a gente precisa começar a parar para refletir, porque é nos momentos de caos, nos momentos de, digamos, tribulações, que a iniquidade se manifesta, e que sim, a integridade das pessoas também se manifesta. Geralmente nós estamos em polos. Você já ouviu aquela frase assim, dê poder a alguém e você vai descobrir o seu caráter. Né? Você já ouviu essa frase? Porque no polo, quando alguém está no poder, alguém está muito bem, alguém está com muito dinheiro, ele vai revelar a sua integridade. Mas o outro polo também é verdade. Alguém que está passando por uma grande dificuldade, um grande problema, uma situação caótica, ele também vai ali mostrar a sua integridade, vai mostrar o seu caráter. E aqui nós estamos vendo essa mulher. Ela acaba matando o seu filho sem querer, mas não aceita aquele prejuízo e começa então a tomar atitudes para querer, com jeitinhos, com mentiras, com enganos, se dá bem. Quando eu paro para olhar o início dessa história, me vem à mente o que o nosso pastor presidente falou aqui a respeito de Jó. Porque Jó era um homem íntegro. E o texto vai deixar bem claro, né, que até a própria esposa dele mandou ele amaldiçoar o Deus. Jó capítulo 2, o verso 8 e 9 diz assim, Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se, e a sua mulher lhe disse, ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha essa pergunta. Ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, a ideia e uma tentação que o ser humano vai ter é isso que eu estou falando. No momento da crise, no momento da dor, as coisas não deram certo, o caos chegou, parece que é uma desculpa que nós temos então para deixarmos de ser íntegro. É uma tentação que nós, como cristãos, temos. Muitas vezes as coisas não estão dando certo para cada um de nós, e a gente pensa, porque não está dando certo, eu posso então deixar de ser íntegro, eu posso amaldiçoar Deus, eu posso fazer as coisas erradas. É um grande perigo. Lembre-se sempre desses polos, porque esses polos revelam o nosso caráter e a nossa integridade. Voltando para essa primeira mulher, que mata o seu filho, que eu falei, ela é representante então da iniquidade dos valores do mundo. A reação dela, por não aceitar as consequências do seu ato, então ela reage da seguinte forma. Primeiro, com engano. Porque o que importa para ela é se dar bem. O que importa para ela, né, é sair lucrando. Não importa se ela vai enganar, se ela vai mentir, ou se vai dar um jeitinho. E aqui a gente já começa a ser confrontado, porque isso aqui, diante do Rei dos Reis, diante de Deus, é abominação. Deus abomina a balança injusta, Deus abomina a mentira, Deus abomina o engano. E a gente, na nossa sociedade, que infelizmente, né, já vemos sim, de uma
cultura meio que malandra, você vai ver se tornar quase que hábito de numa blitz policial, o policial meio que fica naquela enrolação, porque sabe que a maioria dos brasileiros, quem sabe, vai oferecer para ele um cafezinho. Né? Em vez daí de pagar uma multa de R$300, paga ali 50, direto para o policial, sem passar por toda a burocracia, não vai pontos na carteira, e os dois lados parecem sair ganhando. Mas isso é um engano. E Deus não se agrada disso. O que a gente pode dizer do sonegar impostos? Que cada vez mais a gente olha no discurso dos lábios brasileiros, mas não volta para a gente. Por que eu vou pagar os meus impostos de uma maneira certa se a nossa saúde é um caos, a nossa segurança é um caos? Ou seja, se o Brasil está um caos, eu não preciso ser tão íntegro. Só que a gente precisa se lembrar que tem olhos de um rei dos reis sobre nós. O que a gente vai falar de pessoas que colam já na escola e lá na frente compram os resultados de prova para depois se dar bem em concursos? O que a gente vai dizer de alguém que bate cartão numa empresa, mas sai, não fica naquele horário que marcou lá, ou que muitas vezes está presente na empresa, mas é a prática do presenteísmo. Está ali sem trabalhar, e o que importa é no final do mês ganhar o seu salário sem produzir nada. Se encaixa nessa realidade aqui, dessa mulher que quer dar o seu jeitinho para se dar bem, não importando as réguas de Deus, se é justo, se não é justo, se é certo e não é certo. E claro, o engano sempre vem acompanhado com a mentira. E ela descaradamente, diante do rei, está dizendo, não, o meu é o que está vivo, o morto é o dessa aí. Quando nós olhamos o que a palavra vai dizer sobre engano e mentira, 1 Pedro capítulo 2, verso 1 diz assim: portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Efésios 4, 25, nós vamos ver Paulo escrevendo assim: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. E lá atrás, já no Antigo Testamento, pega o Decálogo, os 10 mandamentos, não darás falso testemunho. E daí, como eu sempre digo, na era digital, quando você compartilha um fake news, você está dando falso testemunho. Quando você incentiva a propagação de mentiras, você está dando falso testemunho. Quando você, para quem sabe defender o seu candidato político, inventa outras coisas do outro candidato, ou quer prejudicar uma pessoa, inventa coisa outra pessoa com meias verdades, é mentira. E isso Deus abomina. Diante do Rei dos Reis, uma hora a sua máscara vai cair. A verdade vem à tona. E nós precisamos estar atentos a isso. Essa mulher que representa os valores do mundo, também pratica o ato de traição, porque o texto diz que elas moravam junto e provavelmente foi um consenso que tiveram. Eu cuido de você, você cuida de mim, eu ajudo com seu filho, você ajuda com o meu, e assim por diante, porque o texto vai dizer que as duas mulheres eram prostitutas. As duas mulheres eram prostitutas. E quando nós voltamos há muitos anos atrás, não era igual no Brasil, onde levantaram bandeiras para defender a prostituição como uma profissão. Se nós estamos falando de 3.000 anos atrás, você pode ter certeza. Tinha prostituta, porque prostituta sempre teve, mas sempre teve aquele olhar negativo. É uma mulher indigna. Essas mulheres, provavelmente, eram repudiadas da sociedade, foram expulsas provavelmente das suas casas e por isso as duas moravam sozinhas e se ajudavam. Agora, chegou um momento onde aquela que estava no prejuízo, pensando apenas em si, porque a iniquidade ela também é sempre manifesta com o egoísmo exacerbado, ela não está nem aí com o que a outra vai sentir, com o que a outra vai pensar, ela vai, toma o filho da outra e age de uma maneira traiçoeira.
Também nós vamos ver ela praticando a injustiça em várias áreas, inclusive diante do rei. Ela quer que o bebê inocente morra, que seja cortado ao meio, e como eu falei, é uma manifestação absurda de egoísmo. Agora vamos para outra figura, a outra mulher, que também não era uma mulher perfeita, era uma mulher cheia dos seus erros, mas é uma mulher que mostra e ela representa alguém que deseja mudanças, alguém que deseja a justiça. Primeira coisa, ela evidencia que não concorda com o engano. Por que não? Porque ela não reage da mesma maneira. Ela poderia, porque o texto diz que ela acorda de noite para amamentar o bebê e percebe que está morto. Mas ela só vai ver que não é o filho dela de manhã. Ela poderia ter praticado o que a outra praticou. Ela poderia, ao ver que o bebê está morto, tentar dar aquele jeitinho que a outra deu e fazer a troca. Mas ela não aceitou concordar e viver um engano. Aqui, nós cristãos precisamos parar para refletir sobre a nossa vida, porque o convite para nós entrarmos no jogo do mundo, ele é diário e ele é constante. Como foi falado, no mundo sem integridade, parece que os injustos estão se dando bem. Parece que os maus e os perversos, eles sempre saem por cima. Se lembra do Salmo 73, a história de Asaf? Asaf é aquele que vai dizer, olha, os meus pés quase se resbalaram. Eu quase fui, sabe por quê? Porque os meus olhos olharam para os ímpios. Os meus olhos olharam para os maus. E olha só a descrição de Asaf. Ele vai dizer assim, eles parecem que são felizes, não ficam doentes, parece que sempre têm o dinheiro no bolso, os filhos deles pedem o que eles querem, eles têm para dar, eles sempre estão com o carro do ano, e aqui eu estou parafraseando, com a casa do ano, e Asaf começou a olhar para eles, e ele diz, e o meu coração começou a ter inveja dos perversos. A mudança só aconteceu, e ele vai dizer, até que eu entrei na casa do Senhor. Foi como que se uma venda caísse dos meus olhos, e eu consegui enxergar a realidade. Eu consegui não ficar limitado naquele espaço de tempo, mas eu tive uma visão holística, e eu vi que o fim desses homens são terríveis. A mesma coisa é com a gente hoje. A mesma coisa é com a gente hoje. Precisa ter uma diferença. O próprio Malaquias, que nós estamos falando, ele vai dizer, então vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e não serve. Sempre teve, sempre vai ter a diferença. Nós precisamos ser diferentes. Agora, nós precisamos viver nesse mundo caído e sem a integridade que o mundo não tem, mas nós precisamos buscar ser íntegro diante de Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós, sabendo que no fim as coisas vão fazer sentido. E a gente precisa guardar um coração puro para não se corromper com o mal. Como que acontece isso, pastor Lediel? Da mesma maneira que Asaf escreveu, quando nós temos um encontro com o Senhor. Aqui, deixa eu entrar em um assunto muito sério, para você parar para refletir. Escute isso. Se você não está tendo experiências com Deus, se você não tem levado a sério a sua vida de oração, se não tem levado a sério a sua vida de meditação e se alimentar da palavra de Deus, se você não tem levado a sério uma prática de jejum para treinar o teu espírito contra as tentações, você corre um grande risco de cedo ou tarde cair na iniquidade. Porque é o contato com o Senhor que vai tirar toda a venda dos nossos olhos. Se a gente não tem o Senhor purificando a nossa mente, mas a gente entra no mundo da internet, a gente está só no Facebook, a gente está só assistindo Netflix, a gente está só recebendo as coisas que acontecem na empresa, as conversas lá do intervalo, no almoço. Se a gente só tem essa vida, recebendo o tempo todo as influências de fora, daqui a pouco você está pensando, agindo e fazendo igual lá fora. E a sua mentalidade fica cauterizada para as coisas de Deus. E daqui a pouco,
o que assume o trono do teu coração é os 3P, né? É o poder, é o prazer, depois eu me lembro do outro P, né? Enfim, mas o coração fica que nem o mundo, é fama, é dinheiro, é poder, é riquezas, só que tudo limitado, tudo temporal. E os olhos da eternidade não conseguem mais enxergar nada. Precisamos guardar o nosso coração. Pastor Lediel, mas quando nós falamos de integridade, e dentro desse assunto, a gente olha para alguns personagens da Bíblia, a gente vai ver a integridade manifesta, mas foi vacilos que levaram eles a perder a integridade. Vacilos. E quando nós falamos de integridade e da nossa vida de integridade, a gente precisa entender isso. A virtude da perseverança e constância precisa acompanhar, porque não adianta eu ser íntegro hoje, ínico amanhã. Eu preciso, cada dia, me aperfeiçoar em Deus. Todos nós, da porta ao púlpito, gente, nós precisamos guardar o nosso coração em Deus, para não sermos como o próprio rei Davi. Gente, Davi, desde a sua adolescência, escolhido por Deus, alguém que agradava o coração de Deus. Um menino que estava lá no meio das ovelhas pensando em Deus. Um menino que é escolhido, e no tempo da perseguição, olha só o oposto que nós falamos, né? Essa aqui mostrou o seu caráter no tempo da crise. Davi, no tempo da crise, anos e anos a fio, Saul perseguindo, manteve-se íntegro. Agora, depois que ele assume o trono, depois que se torna o rei de Israel, poderoso, admirado, ele pratica algo que o Senhor já disse que não era para fazer. O Senhor já tinha dado um decreto. Se você for lá no livro de Samuel, lá pelo capítulo 13 e 14, você vai ver que desde a escolha do primeiro rei, o próprio Deus diz, os reis de Israel têm que ser diferentes dos reis do mundo. Nada de ter muitas mulheres, nada de ter muitas riquezas, nada de ter muito cavalo. Mas o que cavalo tem a ver, pastor? Por que Deus proibiu os reis de Israel não ter muito cavalo? Porque cavalo naquela época falava de poder bélico. Tá? Quem tinha muitos cavalos era exércitos extremamente fortes. Porque Deus não queria que a confiança dos reis de Israel ficasse neles mesmos, mas a confiança tinha que estar em Deus. E a gente só vai ver lá na frente uma queda de Davi com Betseba, porque Davi já tinha se casado com muitas mulheres, adquirido muitas riquezas, possuído muitos cavalos. E a gente vai ver que Davi vai, aos poucos, abrindo mão. Não vou ser tão radical quanto a isso. Isso que não tem muito a ver. E o coração de Davi vai também se corrompendo. Até o momento onde ele deveria estar na batalha, e ele se torna, desculpa a expressão se alguém se assustar, né? Mas se torna um canalha. Porque ele olha para a esposa de um dos seus guerreiros fiéis, neta de um dos seus principais conselheiros, que era Aitofel, cobiça aquela mulher, deseja aquela mulher, se deita aquela mulher, engravida aquela mulher, e a sua casa depois vai sofrer uma consequência absurda por causa disso. Como que Davi chegou nesse ato de iniquidade? Como que Davi deixou de ser aquele camarada íntegro para se tornar isso? Aos poucos, aos poucos. É um passo por vez. Então, escute o que eu vou te dizer. Como nós estamos falando de integridade, você precisa guardar o teu coração em Deus todos os dias. E se nós estamos bem hoje, nós precisamos cuidar para não cair amanhã. Mas lembra o que eu vou te falar. Ninguém se torna um corrupto da noite para o dia. Tá? Esse pessoal aí, que todo dia estão na televisão, escândalos de desvio de milhões, pode ter certeza, começou lá atrás, quando furtava, quem sabe, algumas moedinhas dos seus pais, escondido. Quando no seu trabalho, pegava algumas notas do caixa, sem o patrão saber. Começa ali. Você acha que alguém que cai em adultério foi da noite para o dia? Um momento, não. Geralmente, começa a dar passos,
se envolve com pornografia, ou começa a desenvolver um olhar lascivo com as mulheres ou com os homens. Só que como não tem o encontro com o Senhor, para trazer para a realidade, deixar a venda cair, vai cada vez se atolando mais nessa podridão. E daí, lá na frente, vai vir uma grande queda. Então, como nós estamos falando desse assunto de integridade, nós precisamos manter o nosso coração conectado com os céus todos os dias, porque senão nós corremos um grande risco de sofrer terríveis consequências sobre nós. Pastor Lediel, mas Davi, que o senhor está falando, não terminou muito bem? Terminou bem, bem com Deus. Mas olha o tanto que esse homem sofreu depois do adultério dele. Só para te lembrar, o Davi teve na sua casa uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassinado, um filho assassino, um filho que se rebelou contra ele. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E você vai ver como é que aconteceu tudo isso? Consequências da iniquidade. A falta de integridade em nós tem um preço. E a gente precisa estar atento, porque é muito mais caro do que nós queremos pagar. Enfim, vamos voltar aqui para essa segunda mulher. Essa mulher que foi vitimada e que representa a busca por uma justiça, e é por isso que ela vai diante do rei. É interessante que essa mulher, ela sofre de angústias muito grandes. Eu fico pensando, como que foi os minutos e quem sabe as horas, desde que aquela mulher acordou para amamentar aquele neném, até o amanhecer, o raiar do sol. Quanta angústia, quanta dor, quanto sofrimento. Imagine, no coração dela, até ela descobrir que não era o filho dela, quando a luz voltou, digamos assim, aquela mulher ficou ali em grande sofrimento, sem ter feito nada de errado. Ela não fez nada de errado, a outra que fez, mas ela estava ali padecendo. E isso aqui traz uma lição importante também para nós, que a gente precisa saber que a iniquidade ao nosso redor, a falta de integridade, sempre vai nos afetar. Vai nos afetar. Você não se tornou um corrupto político, mas quando você quer saúde, quando você quer segurança, quando você quer uma boa educação, não encontra, está sendo afetado. As histórias que nós temos na Bíblia, todas as histórias praticamente que você parar para ver, você vai ver que mesmo as pessoas que eram boas e até mesmo pessoas que se mantiveram íntegras, também sofreram algumas consequências negativas. E alguns, por estar num contexto de iniquidade, por ser íntegros, sofreram. O que falar, por exemplo, de José, como foi citado aqui? A esposa de Potifar queria se deitar com ele. Todos os dias fazia propostas. Ele se mantém puro, foge dela, não vou. E pela integridade dele, é jogado na masmorra, se torna um prisioneiro. O que falar de Daniel? O que falar de Daniel? E falando de integridade, depois você para ler capítulo 6 de Daniel. O texto vai dizer assim, eu fiz questão de marcar o verso 3 e o verso 4. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e sátrapas por suas qualidades, que o rei planejava colocar ele à frente de todo o governo e do império. Diante disso, os outros supervisores procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram encontrar. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e não era negligente. Uau! Como a gente precisa encontrar pessoas desse quilate de Daniel nos nossos dias, aonde as pessoas tentam encontrar erros e não conseguem, daí tem que dar jeitinho, daí tem que enganar, daí tem que mentir, e daí o que acontece? Daí nós vamos ver esses camaradas chegando para o rei da área e falando, rei, tu és o maior de todos, a gente até tem que fazer algo especial para te honrar, durante 30 dias, vamos fazer um decreto que só pode orar para você, só adorar você. Queriam pegar Daniel, porque sabia que todos os dias ele estava na presença do seu Deus. Daniel vai orar, eles acusam Daniel de traição e mandam ele para a cova dos leões. Ou seja, gente boa que permaneceu fiel, sofrendo.
O que falar do próprio Jó que a gente citou? Olha só a declaração de Deus para Satanás: viste o meu servo Jó? Íntegro, fiel, andar reto. Quantas características recebe? E Jó, com a permissão de Deus, o diabo pode tocar nele algumas vezes. Quando a gente conta essas histórias, meus irmãos, a gente precisa fazer aqui uma ponte com as crises dentro da igreja que nós estamos vivendo também. Porque nós vivemos em crise de integridade dentro da igreja, inclusive crise de integridade dentro da nossa teologia. Porque todos esses textos aqui, pega assim a teologia da prosperidade, amassa bem e joga no chão e pisa. Teologia da prosperidade que diz que se você é de Deus, você não sofre. Se você é de Deus, você não vai padecer financeiramente. Se você não é de Deus... Como assim? Que teologia é essa? Que teologia é essa? A gente precisa ter um cuidado. Deus ama a prosperidade. Deus quer nos dar prosperidade. Mas não quer dizer que se você está numa provação, numa tribulação, enfrentando alguns problemas, não quer dizer que Deus não é contigo. Cuida com isso. Porque essa teologia, você ligou a televisão, está ali falando isso para você. E a gente precisa ter um cuidado. Essas histórias mostram a realidade sobre esse assunto. E a gente precisa estar muito atento a isso, e entender que mesmo nós sendo íntegros, muitas vezes nós vamos sofrer, nós vamos padecer, mas, calma aí, as coisas podem não estar bem hoje, eu mantive minha palavra, estou íntegro diante de Deus, estou obedecendo a palavra, mas tenha certeza, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Aquela mulher que tinha o filho vivo e foi trocado pelo menino morto, chorou um monte, sofreu um monte, foram diante do rei, mas depois saiu um veredito a favor dela. Então você pode ter certeza, e aqui eu quero liberar uma palavra de Deus ao seu coração. Você tem sido fiel ao Senhor, você tem se mantido íntegro no seu casamento, nas suas finanças, tem procurado fazer as coisas certas, Deus conhece o teu coração. Eu vou dizer de uma maneira bem clara para você, que está passando por um momento difícil, ainda não é o fim. Pode ter toda a certeza que lá na frente você vai entender o processo que você está passando, porque nós estamos diante de um rei que é soberano, sonda o coração e manifesta a sua justiça sobre nós. Amém ou não amém? Ok. Eu acho interessante que essa mulher, essa segunda mulher, que, como eu falei, representa alguém que busca a justiça, busca aquilo que é o certo, essa mulher, ela não cruza os braços e aceita a situação. Morreu. Eu vou ou querer se vingar, vou matar o dela também e vai ficar quieto. Ela viu que não era o seu, mas não aceitou a situação. Ela foi lutar pelos seus direitos. Ela foi lutar por aquilo que era justo, aquilo que era correto. Ela foi à presença do rei. E aqui, deixa eu falar algo que o Espírito Santo já dirigiu nessa noite. Você parou para pensar sobre o texto que foi lido na abertura desse culto? Pastor Samuel abriu a carta de Tiago, e ali no capítulo 4, verso 17, é isso, né? 4:17. Olha só. Aquele que sabe o que é o bem, o que é o certo, o que é o correto, mas não faz, comete pecado. Nós estamos, como nós estamos falando, cercados por a iniquidade. Falta de integridade sendo manifesta em todas as áreas. E é impossível você olhar para a tua profissão, para a sua vizinhança, para a sua escola, para o seu trabalho, para a sua sociedade que você vive, e você não veja algo que, infelizmente, não manifesta a integridade. A palavra de Deus para o nosso coração é: não fique de braços cruzados. Se a gente sabe o que é o certo a fazer, se nós sabemos qual é o bem que nós devemos fazer, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer. E vamos fazer. Sábado eu preguei aqui sobre Josias, a necessidade que ele viu de levar o povo novamente à presença do Senhor. Deu a cara para bater, mas não aceitou se conformar com aquela situação. E aqui você precisa sair dessa noite
e principalmente das reflexões que você vai fazer em Malaquias, das orações que você vai fazer esse mês, das reflexões sobre integridade que você vai receber, você precisa entender que Deus te chama para manifestar a glória dEle. Deus te chama para lutar pelo aquilo que é certo. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos nos acovardar. Está aí as propostas satânicas a respeito de liberação das drogas, aborto, ideologia de gênero e tantas outras mazelas que nós temos visto aí. Um monte de discussão. E talvez nós estamos mais como espectadores, deixando que outros dê a cara para bater e bem quietinho, mas lá na escola do seu filho está acontecendo isso. Como essa semana tinha uma mãe chorando aqui na minha sala. Pastor, você acredita que a professora botou um funk com uma letra baixíssima para as crianças dançarem, e o meu filho, porque não quis dançar, ainda foi rotulado, né, de preconceituoso? Olha isso. Realidade nós estamos vivendo aqui em Blumenau. Você pensa que a coisa lá do Rio de Janeiro é aqui, em Blumenau, nas nossas escolas públicas. Isso está acontecendo. E aí? Vai cruzar os braços, ficar quieto? Nós tivemos escolas aqui, que até numa reunião eu falei, né, colocou banners e cartazes por toda a escola, defendendo a ideologia de gênero, dizendo abertamente que menino não nasce menino, menina não nasce menina, né, repudiando, né, essa visão patriarcal que tem escravizado. Que balela! E está ali os nossos filhos sendo confundidos, sendo enganados. Essa mãe desesperada, com o coração aflita, porque a mente do filho de 10 anos confusa. O menino sem saber o que fazer. Então, gente, nós não podemos aceitar essa realidade. A gente precisa lutar pela justiça. Deus nos chama para isso. E aqui, deixa eu entrar no último ponto, para a gente encerrar, porque o tempo já está indo embora. Eu falei da figura da primeira mulher, figura da segunda mulher, mas eu não posso deixar de falar da figura do rei. Né? Claro, ali essas mulheres chegaram diante de um rei terreno, mas que tinha recebido uma sabedoria divina. Agora, quando eu olho essa cena, eu fico imaginando nós, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós podemos achegar diante de Deus, que Ele recebe a todos. Inclusive aqui o Salomão estava recebendo a todos, né? 2 mulheres da vida diante dele, e ele recebe, ele ouve e ele dá o seu veredito. Como é bom saber que Deus aceita a todos. Deus aceita a todos. E é bom a gente lembrar que Deus não está na expectativa de receber apenas aqueles que são perfeitos. Deus gosta de autenticidade, porque Ele mesmo já enviou o seu Filho na cruz para nos santificar e fazer com que os nossos pecados fossem aplacados, e isso faça com que nós tenhamos acesso a esse Deus. Nós podemos chegar diante de Deus e colocar a situação e buscar a ajuda de Deus para as coisas que têm acontecido na nossa vida. E como é bom chegar diante desse Deus sabendo que, além de Pai, amigo, Senhor, Ele é o justo juiz, e a sua justiça não falha. Eu quero caminhar para o encerramento dessa palavra com isso latejando no seu coração. Nos tribunais terrenos, muitas vezes, a injustiça e a corrupção permeia. Nós temos visto que até no judiciário a coisa está feia. Agora, você pode ter uma certeza: se você serve a esse Deus, você vai ser saciado no seu desejo pela justiça. Você pode ter essa certeza. O nosso Deus não erra, o nosso Deus não é injusto, o nosso Deus é perfeito, é reto, e Ele vai manifestar isso para aqueles que confiam na sua justiça. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque essa verdade precisa trazer paz para o seu coração. E deixa eu falar uma coisa bem séria para vocês.
a gente talvez corre um grande risco de viver estressado, ansioso nessa vida aqui, se a gente não aprender a confiar na justiça de Deus. Quem sabe essa hoje seja a única alternativa que nós temos. É Deus segurando a nossa mão, é Deus nos mostrando que vale a pena confiar nele, e assim a gente ainda consegue caminhar de cabeça erguida, com esperança no coração, mesmo cercado por tanta coisa ruim que está aí. Você precisa levar essa palavra no seu coração. Vamos se colocar em pé. Tem um texto que rodou bastante as redes sociais. É um texto do Rui Barbosa, e há muitos anos ele escreveu assim: de tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar das virtudes, a rir-se da própria honra e a ter vergonha de ser honesto. Só que eu vou um pouco mais antigo, um pouco mais para trás, para um texto mais antigo ainda. Eu vou para a carta de Paulo aos Romanos. Alguém que tinha o Senhor. E daí, quem tem o Senhor não desanima. Paulo é aquele que, mesmo vendo a corrupção de Roma, a podridão, os escravos sendo humilhados, mortos por qualquer coisa, a promiscuidade rolando solta, ele é aquele que vai olhar para os seus amigos cristãos e vai dizer: gente, não se conforme com esse mundo, não entre na forma do mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, e assim vocês descobrirão e acharão e encontrarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entre o texto de Rui Barbosa, que coloca a gente numa descrença total, entre o texto do apóstolo Paulo, que andou com Deus e está com Deus, eu fico com o apóstolo Paulo. E eu prefiro acreditar que Deus tem me chamado para, com uma mente renovada, fazer a diferença e glorificar o nome dele nesses dias. Vamos orar? Dá a mão para quem está do seu lado. Eu passo para o nosso presidente fazer a oração. Aleluia. Meus irmãos, ouvimos essa palavra e nós precisamos pedir graça, pedir orientação ao Espírito Santo, pedir força. E no meio de um mundo que não sabe o que é ter integridade, o Senhor conta conosco. Você precisa ser íntegro. Que os céus possam dizer: está vendo o meu servo que tem sido íntegro? Seja íntegro no meio do mundo de caos, no meio do mundo com influências tenebrosas, mas você foi escolhido para ser íntegro. Pai querido, nós queremos louvar, bendizer e magnificar o Teu nome pela palavra que ouvimos. Ó Deus, que possamos tirar lições preciosas para a nossa vida, e nos detalhes da vida, nos detalhes da nossa profissão, nos detalhes da nossa convivência dentro do lar, nos detalhes da nossa convivência com colegas de trabalho, com colegas de estudo, nos detalhes da nossa caminhada por essa terra, nos detalhes lá onde Teus filhos trabalham, longe muitas vezes do olhar do patrão. Que cada um de nós possamos lutar para sermos íntegros, que a integridade faça parte da nossa vida, que possamos entender que isso é um fundamento da nossa fé, e Tu contas
com a integridade daqueles que são seus. Deus, num mundo e num país que só se fala em corrupção, que fala-se e vive tantas coisas ruins, que nós possamos sermos fazedores de diferença. Deus, que cada um de nós possamos praticar a integridade em tudo que nós estamos fazendo, aonde vamos, naquilo que tocamos, aonde andamos, aonde trabalhamos, aonde estudamos, aonde convivemos, que possamos termos integridade. Espírito Santo, eu te agradeço porque sei que tu chamaste o teu filho para andar em integridade, e que cada um possa entender essa verdade, que cada um possa compreender essa verdade. Deus, ensina-nos a sermos íntegros, e que a tua bênção possa ser derramada sobre teus filhos, e que os céus possam dar testemunho da integridade de cada um aqui, Senhor. É o que eu peço, a bênção e também força, ânimo, motivação a cada um, Senhor, para que possamos olhar para esses exemplos da Bíblia e copiarmos esses bons exemplos para mantermos nossas vidas íntegra, reta, leal e fiel a Ti, com sinceridade e pureza. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.